Quanto custa abrir uma clínica de radiologia? É possível começar do zero? Quais são as principais demandas? Quais são os exames que mais aparecem no dia a dia? Quais são os desafios aí que você vai ter que lidar se você é um médico radiologista ou se você é até médico de outra especialidade e pretende, às vezes, ter uma sociedade ou até abrir uma clínica no ramo da radiologia. É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aí. Então, primeiro de tudo, só me reapresentando brevemente, meu nome é Eduardo, eu sou médico radiologista, sou um dos fundadores aqui do Deulaudo. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já queria te deixar aí essa convocação, como eu costumo dizer, eu te entrego esse tipo de conteúdo pelo menos 2 vezes por semana aqui no nosso canal do YouTube e isso facilita demais eu manter a minha constância aqui na produção de conteúdo. Então, meu amigo, para de vacilar, se inscreve aí no canal de uma vez e agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Essa é uma dúvida muito comum das pessoas, porque tem muita gente que tem essa ideia de que às vezes radiologista tem que trabalhar necessariamente para os outros durante a carreira inteira, de que o radiologista não consegue abrir uma clínica de radiologia a não ser que ele tenha algum familiar, alguém que já tenha clínica. Isso não é uma verdade, né? Então eu vou te explicar aqui um pouquinho de como que eu começaria se eu tivesse do zero e para onde eu iria. Primeiramente, eu acredito que você tenha que entender consigo mesmo quais são os seus principais objetivos de carreira. Por exemplo, o que você pensa para a sua vida? Você é uma pessoa solteira? Você tem filhos? Você gosta de morar numa cidade grande? Você faz questão de morar numa cidade grande? Ou você, por exemplo, prefere, às vezes, morar numa cidade menor, abrir mão de certas comodidades, né, que uma cidade grande te oferece, como, por exemplo, restaurantes, coisas mais luxuosas, né, de maneira geral, e ter uma vida mais tranquila? O que você quer para a sua vida? Eu acho que essa é a primeira reflexão que você tem que fazer consigo mesmo antes de decidir se você aí quer ter uma clínica de radiologia ou não. Então, vou pegar um exemplo aí de muitas pessoas que não fazem questão de morar em cidades grandes, que às vezes pensam em uma cidade aí de 500 mil habitantes. O que eu faria assim se eu tivesse esse perfil, né? Se eu quisesse sair de um grande centro, eu fiz minha residência em São Paulo, por exemplo, e eu quero agora expandir, quero abrir uma clínica em algum outro local do Brasil. Basicamente, a primeira coisa que eu faria, né, seria estudar esse mercado, né, estudar esse local que eu pretendo abrir uma clínica. Vamos supor que eu quisesse abrir uma clínica aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. Primeiro de tudo, pesquisaria quantas clínicas de radiologia tem em Sorocaba, quais são os principais exames de imagem que essas clínicas fazem, né, qual que é a maior demanda. Tem muito volume de ressonância? Legal. Quais são os principais exames de ressonância que eles fazem? Ressonância de músculo, talvez? É coluna? É ombro? É joelho? Que geralmente são os 3 mais prevalentes, então já fica a dica aí para você aprender a lavar esses exames. É ultrassom? Geralmente o ultrassom tende a ser uma demanda muito forte, né? A gente já falou em outros vídeos, como por exemplo sobre precificação de trabalho com ultrassom, que é uma coisa bastante viável aí, desde que você saiba se posicionar. É mamografia, densitometria, raio-x ainda tem demanda nessas clínicas. Então eu faria um estudo assim das outras clínicas da cidade que já estão lá. Só que além disso, pega essa dica, eu faria um estudo também não só das clínicas de radiologia, mas faria um estudo e faria um levantamento de quantos médicos e de quais são as principais especialidades que tem nessa cidade. Como por exemplo, tem muita cidade que tem demandas específicas. Às vezes tem um GO que é muito forte na cidade, que é muito conhecido. Legal, será que esse GO trabalha com endometriose? Será que ele faz ultrassom de endometriose? Ou será que talvez ele possa mandar para minha clínica? Então, para mim, será que não é interessante eu saber fazer ultrassom de endometriose? Ortopedista, reumato, se eu sou um cara que fiz R4 de músculo, como por exemplo é o meu caso, pode ser muito interessante. Eu posso fazer infiltração nesses pacientes deles, eu posso fazer alguns ultrassons diferentes, como por exemplo, às vezes, ultrassom para pesquisa de nervo periférico, ultrassom reumatológico. Então, assim, basicamente, o que eu quero dizer assim, nesses primeiros minutos de vídeo, você precisa entender qual que é seu estilo de vida, o que você quer para sua carreira, como que você pretende viver aí, onde que você se vê feliz. E segundo, você precisa entender o mercado da sua região, porque senão você vai para uma região, às vezes você está com uma ideia, mas se você não tira esse tempo para estudar o mercado dessa região antes, você acaba tendo aí, dando um tiro no escuro. De maneira geral, se você quiser abrir uma clínica do zero, eu começaria em 2025, principalmente com o método de ultrassom. Eu não tentaria aí abrir uma clínica de cara com todos os exames da radiologia, né? Todos os exames eu digo, raio-x, densitometria, mamografia, ultrassom, tomografia, ressonância. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes, se você é um cara assim que quer começar com tudo, quer começar com muita coisa desde o zero, você vai acabar se endividando bastante aí, provavelmente. Você vai acabar se colocando muita pressão para ter esse retorno. Isso pode acabar assim te atrapalhando bastante, né? Porque além de
abrir a clínica, né, além de fazer os exames, você vai ter que também ter uma gestão de pessoas muito forte, né? Você vai ter que lidar com funcionários, lidar com pessoas, motivar o seu time. Cara, isso aqui é uma dica que eu considero assim bastante de ouro, gratuitamente aqui, de novo, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Mas porque começaria com ultrassom? É um método que vai se pagar de maneira geral, claro, lembrando, depende da sua região, mas na maioria das regiões vai se pagar mais rápido. Um bom ultrassom vai custar aí geralmente uns 120 mil, 130 mil. Se você comprar usado, vai achar por valores bem menores. Às vezes um usado é 60 mil, 40 mil, varia muito em relação a marcas, né? A marcas e aparelhos. Geralmente Samsung são aparelhos bons, GE também tem aparelhos muito bons. Então assim, de maneira geral, um bom ultrassom hoje, assim, no Brasil vai ser pouco mais de 100 mil reais aí, dependendo, claro, de algumas variáveis aí da sua escolha. Mas ultrassom é um exame que, vamos supor que você pague 120 mil reais no ultrassom. Pensa que se você fizer 30 mil reais por mês, em 4 meses você vai ter pago esse ultrassom. É claro que aqui eu não estou considerando que você vai ter despesas operacionais, vai ter que pagar o seu CNPJ, pagar seu computador, pagar seus funcionários, advogado, etc. Tudo que envolve a construção de uma clínica. Mas o que eu quero dizer é que é muito mais rápido, geralmente, você pagar um aparelho de ultrassom do que você pagar, por exemplo, um aparelho de ressonância. Então o que eu faria? Investiria num bom ultrassom. E aqui, pessoal, vale muito a pena vocês comprarem um bom aparelho de ultrassom. As suas imagens vão ficar muito melhores aí e você vai conseguir ajudar o médico solicitante bem mais, né? O seu desafio é mostrar para ele que você é um bom ultrassonografista, que você sabe fazer o exame de ultrassom. Por exemplo, você pode colocar dicas aí, uma imagem-chave no laudo. Você viu lá, vamos supor, um aneurisma de aorta abdominal. Você pode tirar um print aí de uma imagem-chave e colocar junto no laudo para deixar o laudo mais bonito. Enfim, você precisa aí pensar em maneiras de deixar o seu atendimento mais diferenciado, né? A gente já conversou em outros vídeos, mas eu sempre gosto de relembrar isso. Alguns ultrassons, assim, que podem te diferenciar bastante, por exemplo, ultrassom para pesquisa de endometriose profunda, ultrassom dermatológico, Doppler peniano, fazer um exame de varizes bem feito. Então, assim, são alguns tipos de exames que você consegue fazer e que poucas pessoas fazem, pelo menos bem feito. E dependendo da região, tem muita região que não tem ninguém que faça. Então, se você é um cara que chega assim, fazendo esse tipo de exame, isso pode chamar atenção. E além disso, o ultrassom também, sempre lembrando disso, permite você agregar procedimentos também guiados por ultrassom. Então, eu começaria a minha clínica com ultrassom. E algumas sugestões de aparelho. Cara, os Samsungs mais recentes são muito bons, os GE mais recentes são muito bons. Esses são os principais, assim, que o pessoal costuma comprar. Aí, talvez você tenha uma preferência específica. É um tema assim que é difícil a gente entrar aqui, né? Senão eu teria que fazer um vídeo especificamente só para isso. Se você quiser, deixe nos comentários que a gente pode produzir esse tipo de conteúdo. Por que eu não começaria com uma tomografia, com uma ressonância? Basicamente por custo. Se você for comprar uma tomografia boa aí, talvez uma tomografia nova, cara, você vai gastar às vezes 1,5 milhão. Então assim, você vai gastar bastante dinheiro, né? Fora toda a questão de você quebrar a parede de sala, você moldar esse espaço. Um ultrassom, cara, se você tiver uma sala assim, por menor que seja, vai caber um ultrassom. Até outra dica relacionada ao ultrassom é que talvez na sua região você possa fazer também ultrassom domiciliar. Então, dependendo da região que você for, se você comprar um aparelho que seja portátil de ultrassom, você consegue ter esse tipo de variação. Você consegue atender tanto com ele no seu consultório, na sua clínica, quanto também você consegue ir até as pessoas fazer esse tipo de exame. Então, olha o quão valioso é isso. Às vezes você está numa cidade que tem muito idoso, por exemplo, que tem muito geriatra. E muitas vezes esses idosos são acamados, às vezes não tem condição de sair de casa para fazer o exame. Ou às vezes a pessoa quer conforto mesmo, não quer sair de casa até a clínica, quer sair de casa até o hospital para fazer o exame. Então você pode ir até a casa desse paciente. E claro, né? Aí eu acredito que aumente muito sua chance de você cobrar o exame particular, né? Eu conheço até algumas pessoas que fazem ultrassom domiciliar, pessoas muito boas, inclusive, que tem um portfólio, assim, tem um portfólio de atendimento. E aí, nesse portfólio, explicam direitinho quais são os custos de deslocamento, quais são os custos de levar o aparelho. E aí, nesse portfólio já falam todo o preço para o paciente e aí negociam, etc. Mas ultrassom domiciliar pode ser um bom nicho para você também, então lembra dessa dica. Mas basicamente, uma tomografia vai ser mais cara, uma tomografia vai ser aí 1,5 milhão, às vezes mais, às vezes menos, dependendo, claro, de qualidade, né, de aparelho, do tanto de tempo que esse aparelho já tem uso. E ressonância ainda mais. Tem ressonância aí, cara, isso tudo é preço, né, dependendo do quanto você quiser. Às vezes 4 milhões, 3 milhões, enfim. Mas basicamente, assim, o que eu quero dizer é que o ultrassom vai ser o exame, o método de imagem que você vai conseguir pagar o seu investimento mais rápido. Se você quiser, você não precisa
nem comprar um espaço. Você pode começar, talvez trabalhando para outra pessoa, não tem problema nenhum. Eu já trabalhei, poxa, muito aí, dei muito plantão na vida, muita agenda de tração em clínica. Então, cara, faz parte, todo mundo começa a carreira trabalhando para outras pessoas e você pode ficar nisso com o tempo. Se você é um cara que gosta disso, né, assim, tá tranquilo com isso, provavelmente você vai ter um bom salário, um salário médio da radiologia. A gente também tem um vídeo falando especificamente sobre isso, mas você vai ganhar em 35, 40 mil, às vezes um pouco mais, dependendo do tanto que você quiser trabalhar. E aí você vai ficar tranquilo, mas tem muita gente que eu sei que quer mais, que quer ter uma clínica, quer ter o próprio espaço. Mas se você quiser no começo da sua carreira até você financeiramente ficar estável para fazer esse tipo de investimento, você pode trabalhar para outras pessoas. E eu começaria alugando um espaço. Cara, aluga um espaço, vai devagar, coloca um ultrassom, começa com, por exemplo, uma secretária, começa com uma assistente de sala ali, talvez com uma enfermeira, enfim, dependendo aí da sua região, dependendo do quanto a pessoa é adaptável a fazer funções, né, te ajudar ali no fluxo de atendimentos, e aí aos pouquinhos você vai aumentando. Aí você vai sentindo a sua região. Às vezes é uma região que, por exemplo, tem muita demanda de mamografia, às vezes tem um monte de paciente com mamografia atrasada. Ah, então será que depois que você se estabelecer com ultrassom, vale a pena comprar um mamógrafo? Cara, talvez, você tem que analisar aí o seu mercado. Talvez valha a pena comprar um aparelho de densitometria, possivelmente também. De novo, análise de mercado. Mas de maneira geral, eu começaria com um ultrassom. Pensaria aí você ter outros aparelhos, né? Aí incluindo tomografia, incluindo ressonância, depois que você já estivesse bem estabelecido, né? Geralmente nessa ordem, começa alugando um espaço, começa com um ultrassom, depois você começa a comprar um espaço, né, para você ter um espaço, ter aquela segurança daquele terreno, né, daquela clínica ser sua realmente, né, que você não depender de aluguel. Às vezes o cara quer o terreno de volta, você vai ter que sair, gera todo aquele transtorno, né, para achar outro lugar, e aí aos pouquinhos você vai aumentando. Basicamente, cara, eu acredito que talvez ali uns 500, 600 mil reais, assim, contando com, às vezes, comprar o terreno, mais aparelho de ultrassom, mais custos fixos iniciais de funcionário, contador, você abrir o seu CNPJ, acredito que entre 500 a 600 mil reais você consiga começar aí uma clínica. Né? Quanto tempo você vai demorar, né, para recuperar esse investimento? Se você vai recuperar, né, provavelmente acredito que sim, mas isso vai depender muito da sua região e do quanto você também estiver disposto a trabalhar. Mas, resumindo aqui, para chegar no final do vídeo, o que eu queria dizer é que se eu tivesse hoje do zero, começaria uma clínica de radiologia com ultrassom. Então, basicamente, começaria como ultrassonografista e depois ia sentindo aí a minha região para ir para outras áreas da radiologia, ir para tomografia e ir para ressonância, tomografia, densitometria, raio-x, talvez raio-x, sendo bem honesto, talvez seja o exame que esteja aí mais em queda, entre aspas, né? Então, pensaria bem assim se realmente vale a pena na minha região. Então, o vídeo de hoje era isso, queria te mostrar um pouquinho da realidade, né, de como às vezes, você pensar, né, para ter uma clínica, de que você precisa pensar, assim, em algumas coisas antes de fazer um investimento, né, antes de se mudar com a sua família toda. E eu espero te ajudar de alguma maneira. De novo, se você não se inscreveu no canal ainda, eu peço que você se inscreva aqui, porque isso é muito importante para mim, para eu continuar aqui, né, mantendo a minha constância de produção de conteúdo. E além disso, eu quero que você deixe um comentário. Fala aí se você achou esse vídeo bom, se de alguma maneira te ajudou, se eu te dei algum insight aqui que fez diferença para você. E também fala se você não gostou. O seu feedback, mesmo que seja ruim, eu leio todos. E para mim é muito importante, porque eu consigo adaptar o conteúdo aqui para trazer o que você quer ouvir, né, o que você está disposto aí a parar o seu tempo para me escutar. Então, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência e boa semana aí para todo mundo.